Bom dia, irmãos. A paz de Cristo. Hoje estamos dando sequência à nossa revista da Palavra de Vida, Generosidade em Tempo de Escassez. Hoje nós temos a nossa lição 11, né? Generosidade e o trabalho. Então, vamos falar sobre generosidade e o trabalho e vamos falar sobre os assuntos teologia do trabalho, a origem do trabalho, o valor do trabalho e, por último, a função do trabalho. A nossa introdução. Afinal, o trabalho é bom ou ruim? Então aqui é a pergunta, né, que o autor já começa aqui a nos colocar. O trabalho é bom ou ruim? Faz bem ou não para o ser humano? É um conflito que vivemos, pois dependemos do trabalho, no entanto, convivemos com o cansaço. Podemos conceituar o trabalho como uma aplicação de atividade física ou intelectual do ser humano com propósito definido. O homem recebeu essa capacidade e a incumbência de realizá-la no universo pelo próprio Criador. O trabalho começou com Deus, que agiu com o intelecto ao projetar o universo, ordenando a existência do mundo pelo poder da sua palavra. A teologia do trabalho. A teologia do trabalho contribui para a mudança do pensamento dualista de separação entre religião e trabalho, ao mesmo tempo que induz uma nova consciência teológica social, no entanto, teológica social, no sentido de tornar o trabalho mais humano, auxiliando os cristãos a verem o ambiente de trabalho como uma extensão do reino de Deus, um local de adoração, um ministério, um serviço a Deus e ao próximo, onde o ser humano entende que deve expressar sua vocação em uma profissão ou negócio onde somos abençoados e nos tornamos uma bênção. Ou seja, lá no seu trabalho você vai fazer o seu trabalho e você pode ser uma bênção para as pessoas, né? Com suas atitudes, com a sua forma de trabalhar, sendo sério, né? Fazendo corretamente o seu trabalho. É, então você passa também a ser um exemplo, né? E está sendo uma bênção para outras pessoas. A Bíblia não ensina que o trabalho tem que ser deprimente ou degradante, até mesmo escravizante. Então ela diz assim que o trabalho, se ele tiver nesse sentido, que é deprimente, degradante ou escravizante, ele não é bom. Então a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, ela diz que o trabalho é uma bênção de Deus. As mãos preguiçosas empobrecem um homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza, né? A origem do trabalho. Segundo a Bíblia, a origem do trabalho é divina. Disse Deus: haja luz e houve luz. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O trabalho precedeu a queda do homem. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Foi designado a todos os seres humanos. Dura enquanto durar a vida. O trabalho será necessário sempre nesta vida. Tanto nos livros do Antigo Testamento como dos Novo Testamento, não faltam menções ao trabalho, assim como os diversos ofícios exercidos pelos servos de Deus no passado. Podemos perceber, portanto, que não é vontade do Senhor que o seu povo fique ocioso, contemplativo, vivendo um devaneio religioso. Sua vontade é que trabalhe enquanto o dia da sua maravilhosa vinda não chega. Então Deus pede que a gente trabalhe, né? Sabemos, é óbvio que nos dias de hoje é muito difícil, né? Tá arrumando um emprego, trabalho, mas às vezes trabalho tem, né? Às vezes emprego é difícil. Então Deus pede que a gente sempre estejamos trabalhando, né? O valor do trabalho. A sociedade afirma, para sobreviver no mercado de trabalho competitivo, você precisa colocar seu emprego acima de tudo. Aí o autor vai mostrar como isso não é interessante, não é importante, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas colocam o seu trabalho acima de tudo, né? E ele vira prioridade para a sua vida, né? Ele passa a ser a sua identidade, né? A sua identidade é o seu trabalho, lá seja porque você ganha bem, seja porque você tem um cargo importante, e aí você vira o trabalho a sua identidade, sua vida principal, né? Por conta dessa afirmação, alguns permitem que o emprego consuma tanto da sua vida que acabam negligenciando sua família e sua saúde. A Bíblia ensina a encarar o trabalho de forma equilibrada. Então, olha só.
Ela condena a preguiça e incentiva a pessoa a ser trabalhadora. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Então, olha que ela fala já aqui, ó, a- que a gente não seja ocioso, que não sejamos preguiçosos, né, e que venhamos a trabalhar. Mas a Bíblia não aprova trabalhar em excesso. Em vez disso, ela nos incentiva a relaxar e descansar de tempos em tempos. Melhor é um punhado de descanso do que um punhado duplo de trabalho árduo e um esforço para alcançar o vento. Portanto, não devemos ficar tão envolvidos com o trabalho a ponto de negligenciar nossa família ou nossa saúde. Então, olha só, essa é o alerta, né? Que aqui a lição muito boa nos diz, né? Precisamos ter moderação, precisamos ter um equilíbrio, né? Nós precisamos ter um trabalho que traga o nosso sustento para a nossa casa, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter tempo para a gente e ter um tempo para a nossa família, né? Porque para a gente, para cuidar da nossa saúde, porque se você trabalha, não vai ao médico, pode qualquer dia lá você morrer, e aí? Aí você morreu porque não cuidou da sua saúde, a empresa vai contratar outra pessoa, né? Não há nenhum mérito em se matar de trabalhar, olha aqui, entendeu? A gente tem casos, por exemplo, no Japão, agora não é muito anunciado na televisão, mas no Japão as pessoas com excesso de trabalho chegaram a morrer, né? Gente, né, que trabalhou tanto, tanto, tanto que acabou morrendo, né? Então, assim, temos que ter um equilíbrio. O equilíbrio é fundamental, fundamental. Triste também é o fato de existirem pessoas que vivem carecendo de recursos, mas não têm a coragem de buscar seu próprio sustento. Aí ele está dizendo assim, pessoas que realmente são acomodadas, né? Que não corre atrás de emprego, fica lá esperando que alguém ajude, isso não é correto. Como volto a falar, hoje a situação é bem mais difícil, né? As pessoas às vezes estão procurando emprego, só que não acham, né? A gente está numa crise, né? O país passa por uma crise grande, né, já há bastante tempo. Então, assim, cada vez mais temos pessoas desempregadas no Brasil, né? Então é mais difícil se buscar emprego. Mas nesse caso aqui do autor é das pessoas realmente que não gostam de trabalhar, né? Não gostam de trabalhar e aí ficam usando da bondade das pessoas. Aí diz aqui, mas não tem a coragem de buscar seu próprio sustento, sobrecarregando por fim, até a igreja ou algum irmão especificamente, abusando da vontade deste. Tais práticas não agrada a Deus, devemos dispor de todos os nossos meios possíveis para não sobrecarregar os irmãos ou a igreja. Antes, trabalhar com zelo para poder ajudar aqueles que realmente precisam, né? Deste modo, o bom trabalho é aquele que beneficia outras pessoas e ajuda o trabalhador a ter uma boa consciência. Se você trabalha em uma posição de destaque, por exemplo, lembre-se de que sob sua liderança estão pessoas iguais a você, dignas de respeito e consideração. Ao recomendar o escravo Onésimo ao seu dono Filemão, Paulo faz um apelo que pode ser exercitado pelos patrões de hoje. Talvez ele tenha sido separado por você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Então, que possamos também, que temos quem tem cargo de liderança, né, ter respeito, né, aos seus colaboradores, que isso é fundamental. Agora, a função do trabalho. Parece estranho afirmar sobre a nobreza do trabalho, no entanto, o trabalho de fato dá um sentido de utilidade ao ser humano. A Bíblia também ensina que a função principal do trabalho não é dar meramente um senso de realização à pessoa, mas algo muito mais nobre. O trabalho é um instrumento de Deus para a realização dos nossos sonhos. Não é errado gostar do seu trabalho, mas encare apenas como um meio de alcançar objetivos mais importantes, e não como um fim em si mesmo. Então foi o que eu tinha dito no slide anterior, né? O trabalho não pode virar a sua identidade, né? Seja porque você tem um bom salário lá, ou seja porque você tem um cargo muito importante, então aquilo é a sua vida, você não pode perder esse emprego porque ali você é chefe de um monte de gente e por aí, né? Então a pessoa passa a viver do trabalho, né? Então ela quase não tem tempo para a família, para as coisas dela mesma. Ela fica ali 24 horas no trabalho porque ali é onde ela se realiza. Então
A lição de hoje é para mostrar que isso não é bom, né? Deus está exortando aqui nessa lição, através do autor, para a gente, né, de que isso não é bom, não é o correto. É bem verdade que nos assustamos cada vez que chegam as contas e boletos, né? Também é verdade que a inflação e o aumento dos preços pode nos deixar ansiosos sobre como pagá-los. Isso é uma grande verdade. Mas a Bíblia enfatiza e agimos com moderação. Ó, aí, o que acontece? O que a Bíblia vai dizer aqui para frente, né? A gente sabe, né, a dificuldade de emprego, de pagar as contas, né, uma inflação alta, a perda do poder aquisitivo. Antes, o que você comprava com um dinheiro, você não compra mais. Antes, se você fazia a compra da feira, sei lá, com um valor, agora você vai lá, já é maior, porque a inflação aumentou os preços dos produtos. Mas aí também ele dá um alerta aqui de educação financeira para o crente, né? Ele diz, por isso, tendo com o que comemos e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Isso não quer dizer que devemos viver sem nenhum conforto, mas precisamos ser realistas sobre o que temos condições de gastar e razoáveis sobre a quantidade de bens que adquirimos ou como adquirimos. Então, aqui está falando um pouco de educação financeira, né? Ó, você deve ter conforto na sua vida. É importante e tal, mas não exagere, né? Porque será que você precisa, às vezes, comprar uma coisa caríssima ou comprar da mesma coisa 3, 4 vezes aquilo ali para ter na sua casa? Então, assim, é onde você vai poder realmente controlar seu dinheiro para que, no momento que você esteja desempregado, né, você possa ter uma reserva até você voltar a ter um emprego, né? Então, assim, a Bíblia está sempre nos mostrando, né, uma questão de como fazer a gestão também da questão do nosso dinheiro, né? Temos bons mordomos, né? Aí, conclusão. Seja, portanto, uma pessoa trabalhadora, interesse de verdade por seu serviço, mesmo que o seu trabalho pareça humilde e não seja o tipo de serviço que você gostaria de fazer. Aprenda a fazê-lo bem. Isso aqui é importante, né? Independente de que às vezes você está num emprego e às vezes a sua qualificação seria maior para estar numa outra função, mas você é o emprego que você tem, né? A Bíblia nos informa aqui que a gente deve fazer com zelo, com muito bem feito, né? Se você não souber, se aplique a realizar aquele trabalho de forma exemplar, né? Mesmo que você entenda que com as suas qualificações ele não, você deveria ter um outro tipo de função, outro tipo de trabalho, né? Então isso é importante, né? A gente está sempre fazendo o melhor onde estivermos trabalhando. Torne seu trabalho uma expressão de generosidade como um bom mordomo de Cristo. Vale a pena parar e olhar o seu trabalho com olhos de gratidão. Eu sou muito grato a Deus por todo o meu trabalho, por tudo, até hoje está trabalhando, Ele tem me abençoado, e por todos os trabalhos que eu passei, sou muito grato ao Senhor. Vale a pena parar e olhar o seu trabalho com olhos de gratidão e vê-lo como uma dádiva divina, com certeza que é. Além disso, ganhar o nosso próprio sustento contribui para termos uma boa autoestima e conquistarmos o respeito de outros, incluindo da nossa família, né? Aí aqui, para pensar e agir. Encare o seu trabalho como uma bênção de Deus e o fato de se levantar todos os dias para trabalhar como uma oportunidade que Ele te dá para testemunhar do seu amor e sua graça. Seja qual for a sua profissão, ela é importante para a sociedade, então faça do seu ambiente de trabalho um jardim que Deus lhe deu para cuidar, trabalhando com dedicação e honestidade. Entenda que aquilo que você faz é um dom de Deus para que você seja útil no corpo de Cristo, a igreja. Então, você valha disso e abençoe a vida das pessoas, pois o trabalho é também um ato de generosidade de Deus a nós. Eu desejo aos irmãos um excelente domingo, né? E a paz de Cristo.